A foto que aqui trago, eu teria por volta dos meus 13, 14 anos, por aqui. Estávamos em 1989, 90, por aí. Portanto, escola preparatória do Feijó, portanto, no Concelho de Almada. Nós, apesar de eu ter nascido em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, vivemos toda a vida na margem sul do Tejo. Cabelo a Elvis? Porque era uma tendência. Parece, não é? não sei. Não, mas era uma tendência. Elvis Presley. Era uma tendência. Eu nunca tive a felicidade de poder fazer muita coisa diferente com o meu cabelo ou com a minha imagem, porque sempre gostei muito de penteados mais, entre aspas, conservadores, ao contrário de outros elementos da minha família, nomeadamente o meu irmão, que ele tinha um look diferente quase todas as semanas. Mas sim, este era o penteado da época, e Elvis era uma das coisas que eu também ouvia em casa, graças àquilo que a minha mãe e o meu pai ouviam, não é? Portanto, foi uma boa época. Nelson é o mais velho dos irmãos Rosado. Talvez os conheça melhor pelo nome artístico Os Anjos. Nelson nasceu em fevereiro de 1976 e desde muito novo tem relação com a música e com o mundo do espetáculo. O pai tocava acordeão e a mãe cantava fado em festas. Ele e o irmão pisaram cedo o palco, sempre juntos, a cantar aos fins de semana. Mais tarde integraram a banda dos Sétimo Céu, mas foi solo de pouca dura. Bateram com a porta e formaram Os Anjos, com êxitos como Ficarei, Perdoa ou Quero Voltar. O país passou a conhecê-los através da rádio e da televisão. Muitas vezes nos tops garantem que nunca pararam de lutar porque, como já explicaram, o artista português, se quiser ter sucesso, tem de fazer um pouco de tudo, ou tem, pelo menos, que conhecer um pouco de tudo. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. O Kia EV6 é um modelo que vai para além do futuro. Aproveite o tempo deste podcast para utilizar o carregamento ultra rápido. É capaz de alimentar a bateria dos 10 aos 80% em apenas 18 minutos. É muito mais liberdade de condução para si. Saiba mais sobre o Kia EV6 em kia.pt. Kia. Movement that inspires. Nelson, olá. Olá, viva, Bernardo. Obrigado por estares aqui connosco. Não vieste com o teu irmão, porque ele é de outra geração. Ele é de outra geração, da geração 80. Pode talvez ficar para outro podcast que nós também temos, claro, do Geração 80. Mas neste podcast, no Geração 70, tu falavas-me há pouco deste teu cabelo e desses anos do liceu. O que é que tu recordas desse tempo em que viveste na Margem Sul, em que começaste a dar os primeiros passos na música? Como é que foram esses dias? Olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite, que é sempre bom recordar bons tempos. Eram tempos diferentes, naturalmente que sim. Tempos que, à data, recuando a essa timeline, eram tempos que, comparados com os tempos que os nossos pais tinham vivido, eram tempos extraordinários, não é? Porque tínhamos muito mais oferta de muitas coisas, mas obviamente comparando com aquilo que temos hoje, eram tempos muito mais atrás, não é? Portanto, isto é importante que as pessoas às vezes, ou pelo menos os mais novos, nos estejam a ouvir, percebam. Mas recuando a esta data, lembro-me de uma Margem Sul essencialmente povoada por gente que tinha a ambição de fazer mais e melhor, porque estamos a falar essencialmente de comunidades que foram criadas por pessoas que migraram, pessoas que vieram nomeadamente do interior. Estou a falar do Alentejo, no caso dos meus pais, a mãe vem do Alentejo, o pai vem do Algarve, daí a relação com o acordeão, que já vamos falar sobre isso, porque é tradição na nossa família, do lado paterno.
E por conseguinte, o que se vivia na margem sul na altura, na década de 70, neste caso aqui já 80, final da década de 80, era uma comunidade muito, muito trabalhadora, muito tradicional, uma comunidade que se debatia com alguns problemas. Tais como? Como as drogas, por exemplo, porque eu recordo-me, não é na minha altura, mas a década a geração que me antecedeu recebeu a novidade das drogas mais duras. E eu assisti ainda em tenra idade a filhos de pessoas que nós conhecíamos, filhos mais velhos do que eu, que passaram por flagelos incríveis. As pessoas muitas famílias destruídas. Completamente, aliás, famílias até, algumas delas até estruturadas, bem estruturadas, mas nem podemos dizer, e eu estou aqui a lembrar-me de um caso em particular, que fossem famílias que estivessem mal. Portanto, estamos a falar de famílias efetivamente estruturadas, com boas condições de vida, filho, neste caso, até com acesso à educação, acesso a tudo, mas ali pelo meio era uma novidade, era algo diferente, algo que... E isso estava muito presente na vida da comunidade, pelo menos estava, nessa comunidade, não só na margem sul, mas quer dizer, alastrada um pouco por todo o país, porque há várias histórias dos anos 80, não é? Sim, provavelmente 80, sentias isso no Porto também, não sei, claro. Sim, claro. E eu, portanto, assisti a isso. Agora, o que é que aqui era diferente nesta altura? Este contacto, por muito que os nossos pais nos tentassem proteger, por exemplo, eu recordo-me, eu tinha muito pouco tempo livre para vir para a rua brincar, mas ainda vinha, portanto, vinha fazer todas aquelas brincadeiras que se calhar hoje em dia o pessoal diz, isto não, porque isto é perigoso, pá. Chegar ao Espeta, era o Espeta, que era o mapa mundo, que fazia assim um círculo, pá, e entretanto, com cavilhas, pá, e com chaves de fenda, nós tentávamos espetar, não sei se chegaste a jogar isso, tentávamos espetar e depois íamos riscando mapa mundo. Quer dizer, hoje em dia, eu se visse o meu filho mais novo a jogar aquilo, eu dava-lhe uma reprimenda, pá, isso é perigosíssimo, pá, tu espetas isso na cabeça, como é que chegou a acontecer, e ao peão, quer dizer, o simples jogar ao peão, às vezes aconteciam acidentes incríveis, não é? Porque queríamos partir o peão do outro, às vezes aquilo era com tanta força que aquilo não saía bem da guita, não é? Portanto, do fio, e acertávamos na cabeça de alguém, partíamos a cabeça de alguém, que problema do diabo que temos ali. Mas isso fazia parte daquela conjuntura. E isto é importante percebermos o enquadramento da coisa. Eu vivi tudo isso, fui... Como é que era a vida em tua casa? Portanto, os teus pais faziam o quê? Olha, a minha mãe era doméstica, portanto, e foi durante muito tempo. Ela depois dedicou-se a fazer malhas, portanto, depois comprou umas máquinas que fazia camisolas de malha em casa, mas era essencialmente doméstica. Teve todo o tempo para tratar de nós, nos levar à escola, quando éramos miúdos. Escola pública, Escola pública. No primeiro e no segundo ano, na primeira e segunda classe, andámos num colégio privado ao lado de casa, mas rapidamente percebemos que tínhamos que seguir outro caminho. Portanto, fomos para o terceiro e quarto ano, e depois tudo o resto, preparatório e secundária, fizemos na escola pública. Bons alunos? Sim, alunos médios. Tu no teu caso? Era um aluno médio, portanto nunca chumbei, portanto lá está a questão das opções. E tive sorte de ter tido, se calhar, escolhido as melhores companhias, digo eu, porque tínhamos, todo o nosso grupo de amigos era muito dentro disto que eu estou aqui a falar. E guardas boas memórias da escola e dos professores, ou seja, o papel do professor na altura era um papel diferente do que tu vês hoje, por exemplo? Olha, pronto, isto é giro porque a minha filha mais velha fez um percurso até ao quarto ano num colégio privado e depois quinto, sexto ano e agora secundário, que terminou com muito sucesso na escola pública. Portanto, comparando, fazer desta comparação, que é que eu tenho, o pequenino está a fazer o processo, tem características diferentes, vai ser uma pessoa diferente da irmã, é mais introvertido. Não sei se estamos a fazer bem ou mal, confesso, mas temos condições para tal, vamos mantê-lo no colégio onde está, onde a mana andou, mas é um colégio também, é um colégio privado, mas tem ali componentes muito interessantes do ponto de vista dos miúdos se darem uns com os outros em questões de regras.
Portanto, não é muito... Mas escolheste o privado porquê? Porque... Pela questão da personalidade do Kevin, Sim. não é? Porque eu sei que e aqui vou desabafar um pouco, aquilo que eu e a minha mulher escolhemos para o Kevin foi que de facto percebemos que ele não iria fazer uma transição tão bem feita como a irmã fez, do privado para o público, e como eu fiz no passado. Os desafios hoje são bastante desafiantes, passa a redundância, e acredito que o Kevin fosse ter mais algum tipo de pressão extra que a irmã não teve, e que eu não tive, obviamente. Nós somos diferentes, quer dizer, cada ser humano é um registro diferente, não é? Um QR Code diferente, e o Kevin tem o dele, e portanto aí tivéssemos decidido assim. Agora, relativamente aos professores, fazendo esta comparação, e aquilo que eu vejo dos professores da Kelly e do Kevin, aquilo que eu vejo é que continuam com ligações fortes a este ou aquele professor, ou esta ou aquela professora, é um facto. São felizardos. Eu moro na Margem Sul, continuo a morar na Margem Sul, e ali onde moramos, mesmo na escola pública, ainda temos estas ilhas, vamos lhes chamar assim, de núcleos escolares com professores muito interessados, independentemente das pressões pelas quais passam, com as deslocalizações, com as condições salariais que reclamam e reivindicam. Ainda temos pessoas que honram o nome da profissão e que honram a profissão. Portanto, têm vaidade, têm brio naquilo que fazem e entregam-se. E, portanto, eu não tenho nada a apontar aos professores da escola Ainda são pública. pessoas respeitadas na comunidade Muito. Pela profissão que desempenham. Muito. E os miúdos, de uma forma geral, pelo menos dos exemplos que eu tenho e que sei e conheço, respeitam. Agora, obviamente, temos casos gritantes de falta de educação. Eu lembro-me, eu quando fiz aquele primeiro e segundo ano, ou primeira e segunda classe no colégio privado, eu cheguei a levar reguadas. Hoje em dia isso é inconcebível. Agora vocês perguntas-me, Bernardo, se Nelson, então, e foram bem dadas? Foram bem dadas, não fizeram mal absolutamente nenhum. Não estou a dizer que defendo este tipo de atuação ou de conduta, mas eu acho que os meus não precisaram. Portanto, hoje em dia, aquilo que eu conheço do percurso do mais novo e da mais velha, portanto, não precisaram. Foram repreendidos em casa. Mas, voltando outra vez à questão inicial, a identificação a um professor que nos marca é extremamente importante. Tu tens algum professor? Tenho uma professora de História que me marcou e que me fez apaixonar por História até aos dias de hoje. E eu era um aluno em História, era 5 sempre, portanto nas outras não é que fizesse pior, não fazia muito pior, mas de facto História marcou-me, e aquela professora marcou-me profundamente, e eu sei, a conversar com os meus filhos, que eles também já têm professores que os marcaram, que é interessante, pá. Claro. Isto é bonito, e é para isso que serve de facto o ofício de professor. Falaste-me da tua mãe, que esteve quase sempre em casa com vocês. Sim. E o teu pai? O nosso pai trabalhou, portanto, foi de Marinha, portanto, ele foi de Marinha, depois saiu, esteve no setor privado, passou pela Lesnave, daí a nossa ligação muito forte à Margem Sul, foram os movimentos sociais da Margem Sul, portanto, estamos muito por dentro dessas vivências, desses períodos, alguns deles até conturbados. Vivi, olha, agora que estou a falar nisso, estou-me a recordar daquelas grandes manifestações, quando foram na Ponte 25 de Abril, para os buzinões, aquilo tudo, nós vivemos isso tudo. Mas viveram de que forma? Vivemos porque na escola o pai de alguém, por acaso o nosso não, porque não estava cá na altura, mas o pai de alguém, o primo de alguém, o tinha tio estado de alguém, na ponte. esteve na ponte. Tivemos conhecimento de quem tivesse, enfim, apanhado da polícia, e tudo isto é daquelas coisas que tipo, tu sentes tipo que isto não aconteceu em Portugal. Não aconteceu em Portugal, não é? Não foi só na Irlanda, não foi só em França, não foi, ou seja, nós vemos isto a acontecer na nossa comunidade. Portanto, lembras-te bem desses tempos de Cavaco Silva? Sim, de contestação. Inclusivamente cheguei a ir, lá está, influenciado pelos movimentos estudantis na altura, ao nosso nível e no nosso registro, ter ido até à Assembleia da República numa grande manifestação, estou-me a recordar disso, uma série de amigos e amigas e colegas de escola, e também ficou para a vida aquilo, quer dizer, toda a gente se manifestou, não fomos repreendidos pela polícia, porque toda a gente soube comportar. Mas a manifestação era porquê?
Era por causa da PGA, da Prova Geral de Acesso, lembras-te disso? Sim, sim. Tinha que ser feita, então como é que nós tínhamos acesso ao ensino superior, não é? Ainda hoje os miúdos fazem exames, mas era a PGA. Tu fizeste ensino superior? Eu fiz. Fiz gestão, fiz um curso técnico profissional, aliás. Técnico de gestão administrativa, com a Câmara do Comércio e Indústria Luso-Alemã, e foi de facto um método de ensino que me abriu os olhos para aquilo que eu iria apanhar a seguir. Não é que eu aproveito muito disso em termos teóricos, mas práticos foram muito importantes, porque me trouxe por uma realidade empresarial que depois eu venho a aproveitar anos mais tarde, quando constituímos as nossas primeiras empresas, e foi de facto de grande utilidade, mas fiz. E depois deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque falavas-me desse lado muito associativo na Margem Sul e ligado também à Lisnave e todo o mundo que rodeava o teu pai. Isso fazia o teu pai alguém mais politicamente mais à esquerda. Vocês debatiam sobre essas questões em casa? Na altura não debatíamos. Claramente a minha família era uma família muito mais à esquerda. Eu recordo-me o avô Paulino, que nos deixou, que foi o último avô a deixar-nos, do Alentejo, portanto de Aljustrel, Concelho de Aljustrel, Rio de Moinhos de Aljustrel. O avô era um fervoroso apoiante do Partido Socialista. Mário Soares. Sim, sem sombra de dúvidas. O meu pai sei que sempre foi uma pessoa mais à esquerda, portanto uma pessoa que cresce a ouvir Cunhal e a ver, e segundo ele não conta muito sobre isto. Teu pai ainda é vivo? Felizmente, está e bem vivo, portanto, está toda a gente bem, felizmente. Mas o meu pai, nessa altura, era claramente uma pessoa que votava CDU, portanto, mas isto é conhecido na comunidade onde nós nos inserimos. E nós crescemos neste ambiente mais à esquerda. O que depois vem ser interessante é toda a evolução das nossas vidas, toda a nossa evolução em termos de perceber os diversos tipos de ideologia e o que é que cada um deles representa, e depois vem uma desilusão, que é percebermos que às vezes aquilo que se apregoa não se pratica. Essa foi a tua desilusão com o comunismo? Olha, eu acho que sim. Com o comunismo, não só com o comunismo, com tudo aquilo que são os diferentes tipos de política. Não querendo falar de política, porque não sou um politólogo ou não sou um expert. Eu até queria perguntar-te sobre política, que é o facto do teu pai ter sido sempre essa pessoa à esquerda, se fez com que, por exemplo, tu, não sei do teu irmão, mas pelo menos tu fosses... ou te tornasses numa pessoa de esquerda também? Eu comecei por claramente ser uma pessoa influenciada muito à esquerda. Hoje em dia digo-te que tenho muitas ideias de esquerda e tenho muitas ideias de direita, o que me leva a concentrar no centro. E não digo isto para ser mais fácil, para me escapar mas sinto, não sou de fundamentalismos, não sou de radicalismo. Mas, por exemplo, já apoiaste algum político? Já, de esquerda e direita. Então? A nível autárquico. E a nível autárquico cheguei a apoiar projetos da CDU, e nomeadamente no Conselho, onde nós fomos depois criados, no Conselhozinho de Almada, vou falar do Seixal, porque efetivamente tu conheces as pessoas. Tu sabes o projeto, sabes quem eles são, sabes de onde vêm, sabes para onde querem ir, porque partilhas, privas com eles e sabes a ideia do projeto. E, efetivamente, nas autárquicas votam-se nas pessoas. E eu votei na pessoa que eram das listas da CDU. Já votei e apoiei um grande amigo meu, que é agora neste momento deputado na Assembleia da República, eleito pelo PS, gosto muito do Nelson, é o meu homónimo, que veio do Alentejo, que nos pediu ali em determinada altura ajuda, e eu conheci-o e percebi que tinha um projeto válido para o Conselho. Para um músico meter-se na política não é arriscado? Acho que a partir do momento em que vivemos vai se tornar muito mais complicado. Até aqui
não foi tão complicado quanto isso. Pelo menos eu falo da minha parte. E vou-te falar de um grande amigo meu também, lá embaixo no Algarve, PSD, com um projeto, aliás, dois grandes amigos, com projetos fantásticos que desenvolveram nos seus conselhos, foram extraordinários e que tiveram o seu momento e que eu também apoiei. Portanto, ou seja, e a malta disse, mas espera aí, mas ele... Não, esta é a postura. A nível legislativo, a nível nacional, confesso que nunca apoiei nenhum partido ou tivesse feito parte de uma campanha ativamente, porque eu acho que não fazia o meu registro, porque quando comecei a tomar consciência política, comecei a perceber-me que, de facto, às vezes, quando partes para o contexto nacional, é mais difícil conheceres as pessoas em quem estás a votar. É terrível, pá. Mas tu ligas à política ou não? Eu acho que qualquer pessoa minimamente interessada ou atualizada e preocupada deve se preocupar com política. Política não é uma coisa má. Eu não acho que a política é uma coisa boa. Quer dizer, cada um faz a política à sua maneira, seja em que contexto for, seja no contexto familiar, em que tu crias a política de gestão da tua própria casa e etc., seja no plano profissional. E depois no plano social, acho que é importantíssimo. Mas, por exemplo, preocupa-te alguma transformação que tem havido do ponto de vista político, por exemplo, na Margem Sul, em Setúbal e noutros concelhos que estão, onde o PCP se tem vindo a perder algum peso e o Chega tem vindo a ganhar algum eleitorado? Algum, para não dizer bastante eleitorado? Muito eleitorado. É um fenómeno interessante e vocês têm-no discutido muitíssimo bem em televisão. Eu confesso que comecei a perceber esse fenómeno mais cedo e às vezes ouvia-vos a debater e vejo-vos a debater, porque sigo atentamente a atualidade, porque privava, eu faço parte das conversas de café e por exemplo, eu tenho um refúgio extraordinário, que é o meu refúgio da família também, no Alto Alentejo, não é na terra da minha mãe, mas é no Alto Alentejo, no concelho do Alandroal, e eu gosto muito de ir beber um copo com os mais velhos, e eles têm lá uma tradição com uma forte componente cultural, a raiz cultural popular, que são as famosas décimas, são quadras que eles dizem ali à desgarrada, não é? No Minho é cantares à desgarrada, ali eles dizem essas coisas, fazem brinco uns com os outros a fazerem poemas populares, não é? E eu comecei a sentir um descontentamento agudo com problemas que para eles são fundamentais, a questão da agricultura, e de repente apareciam pessoas que curiosamente até vinham de quadrantes políticos completamente opostos a alinhar naquele tipo de discurso, e eu percebi que aquilo era jogar um fósforo para dentro de um palheiro, literalmente. Veio a acontecer. Não sou nenhum iluminado, porque eu percebi que outros estavam a ver aquilo que eu estava a ver. Mas a questão da agricultura e mais o quê? Mais a agricultura. Agora falo ali da agricultura. Depois, partindo aqui para os meios mais urbanos, e estou a recordar-me de um sítio onde eu costumo ir e gosto muito, porque te digo, não vou fazer publicidade ao espaço, mas é onde se come a melhor intermeada, na margem sul do Tejo, no concelho do Seixal, onde nós temos ali que é um regresso às bases. Eu gosto muito de fazer esse tipo de reciclagem, não é? Acho que é importante, ajuda-me a manter os pés bem assentes na terra por vezes, e então ali onde todos nos tratamos por tu, sem qualquer tipo de preconceitos de nada, nem tabus, também percebi, não no contexto da agricultura, mas no contexto de outra, por exemplo, há ali uma forte, neste sítio específico, há uma forte tradição taurina, e tu dizes assim, mas taurina na Margem Sul? Sim, nós temos o Montijo, temos a Moita, temos Alcochete, temos dentro do Seixal, temos, por exemplo, temos ali o pessoal de Pai Pires, que é onde estou neste momento até a referir, e começou a haver uma forma do politicamente correto a vir a ressurgir com mais força, passando um pouco por cima de tentarmos compreender os que cá estavam, reeducando-os. Eu acho que é possível reeducar as pessoas, acredito, eu vejo o copo meio cheio, não vejo o copo meio vazio, e desta forma podermos todos conviver de uma forma sã, porque senão não respeitamos
Portanto, os ataques às corridas de touros... Por exemplo, pá, da forma, eu ouvi-os a falar, porque se tu reparares, muitos dos discursos que foram feitos em determinada altura até iam nesse sentido. E partidos como Chega e como outros perceberam que existe ainda uma forte componente tradicional numa grande parte da população. Porque Portugal não é só Porto e Lisboa. Claro. Portugal é essencialmente o interior. E a ruralidade, como aqui alguém muito célebre dizia há uns tempos, com a urbanalidade e a ruralidade. Mas Portugal é muito rural ainda. Nós tentamos, por vezes, ser mais urbanos do que somos, mas efetivamente o que é certo é que se o interior nos fechasse as portas, nós aqui nos grandes centros urbanos íamos passar mal. E passámos mal, quando houve aqui agora problemas com a questão da agricultura, quando houve aqui uns embargos e umas manifestações, pá, que são caminhos que nos levam depois na agudização do discurso. E eu entre o Alentejo e ali, nesta zona específica que te estava a dizer, percebi claramente que, ok, eu tentava meter água na fervura, como é óbvio, tentei sempre, pá, não olhem, não vejam só a coisa deste primo, há coisas que de facto que têm que ser mudadas, mas não podem ser de forma radical. E nós o que estamos a assistir é ao radical do lado direito ou ao radical à esquerda. Epá, eu confesso, não lido muito bem com sou obrigado agora a levar com isto ou sou obrigado a fazer isto. Não, acho que é um processo, não é? É um processo aproveitando aquilo que de boa democracia tem, de forma democrática. Nelson, tu trazes algumas fotografias, uma delas mostra tu e o teu irmão aqui um com um acordeão, ainda muito novos, não é? Sim, eu não sei que idade teria. És tu que estás com o acordeão? Sou com o acordeão porque foi o instrumento que eu aprendi a tocar. Que é quase maior do que tu, este acordeão. Era de facto maior do que eu, pá. Era pesadíssimo, na altura pesava-me para mim como se fosse toneladas, mas e acordeão por causa do pai, o pai algarvio de Algesur, que já tocava acordeão. Bela terra. É fantástico, não é? Onde nós podemos passar as melhores férias do mundo, não é? Grandes praias. Costa Vicentina. Mas é melhor não fazer muita publicidade, senão aquilo... Deixa de ser. Mas também não dá para construir muito mais lá, porque o parque também... Esperemos que não. Não é? Mas acho que sim. Então o acordeão vem daí, portanto eu aprendi a tocar acordeão numa escola de música, fiz uma formação eu andei 8 anos na escola de música, fiz uma formação que tinha que fazer, por acaso foi assim. O meu pai não teve essa sorte, porque o meu pai aprendeu a tocar de ouvido, era normal naquelas alturas, na altura dele. Temos o Sérgio aí com uma guitarra portuguesa, ou uma imitação de guitarra portuguesa. Ele já estava a imaginar que ia ser guitarrista, porque o Sérgio toca guitarra, não é? Mas vocês já tinham aqui toda a aparelhagem, Era do meu pai, porque o pai já tocava, tocava em casas de fado, porque colunas, claro, um amplificador, não é? Um amplificador. Aquilo era uma caixa de ritmos, muito arcaica, que hoje em dia, com certeza, agora que estou a olhar para isso, hoje será uma coisa brutal, porque é vintage, não é? Portanto, o que é vintage hoje está... Essa fotografia toda ela é vintage. Não, completamente. Isto foi num quinto andar onde nós morávamos. As cortinas quase em crochê, os sofás castanhos, os móveis castanhos escuros, tipo Olay. Lindo, pá. Isso é precioso. Isto foi tirado num quinto andar, quando nós morávamos ainda no Laranjeiro, e morávamos num quinto andar, pá, ali ao pé da entrada da base naval do Alfeite, onde o pai depois, eu não te disse, depois entretanto o pai esteve na Lisnave, portanto do setor privado, mas regressou anos depois à Marinha, mas na parte civil, voltou e esteve no Arsenal do Alfeite, e trabalhou depois até se ter reformado no Arsenal do Alfeite, portanto estávamos sempre ali perto de casa. Isto aqui... E estes são os primeiros passos da música. Estes são os primeiros passos. Nós fazemos, ainda não foi aqui a primeira atuação ao vivo. A primeira atuação ao vivo aconteceu quando eu tinha 12 anos. E foi aonde? Casa do Algarve, Casa Regional do Algarve, no Conselho de Almada. O meu pai meteu uma grande cunha porque ele era um dos diretores da Casa Regional. Portanto, não sei, pá, acho que isto... Atenção às cunhas. Hoje em dia estava tudo tramado, pá. Acho que ali nem precisavam de escutas, porque ali éramos lá. E aí foste sozinho ou já com o teu irmão? Com o Sérgio. Porque o Sérgio cantava, e eu naquele primeiro ano, em 88,
eu só tocava. E há uma história curiosa, porque o Sérgio estava a cantar foi na segunda canção. Portanto, eu só acompanhava como, enfim, portanto, era só apenas, só tocava e fazia os acordes. O Sérgio fazia a melodia, portanto, eu nem a melodia, algumas das canções, nem os solos fazia, portanto, só o acompanhava. O Sérgio, na segunda canção, estava a cantar e enganou-se na letra. E enganou-se na letra e olhou para a minha mãe. A nossa mãe estava na fila da frente, muito aflita por ele se ter enganado, mas preocupada com ele. O que é que ele faz? Ele sai do palco a correr, a chorar. E eu de repente fiquei literalmente com o menino nos braços, sem saber fazer o solo daquela canção. Fiquei ali durante mais 2-3 minutos para tentar compor o ramalhete. As pessoas todas a olhar para mim. Eu não dei parte fraca, portanto, aí foi de facto uma grande preparação para aquilo que seria os vários desafios que eu tive até a nível académico, com as questões das orais e as apresentações e tudo mais, porque acho que esta é a melhor escola. A música é a melhor escola para nos preparar para esse tipo de coisas. Porque de facto tive que improvisar sobre aquilo que o Sérgio me tinha, sobre a situação no qual o Sérgio me tinha colocado, e estes tempos transportam-me para essa época. Felizmente, agora voltando a falar da questão do acordeão, felizmente o acordeão neste momento é um instrumento que é um instrumento élite, é um instrumento, na altura estava muito ligado ao popular, ao tradicional, ao regional, depois passou, porque de facto era aquelas prateleiras onde as pessoas gostam de colocar tudo e todos, e o acordeão passou por uma fase depreciativa. Erradamente e injustamente, a meu ver, porque é um instrumento fantástico, é extraordinário. Eu não toco tantas vezes quanto gostaria, mas de vez em quando, em convívios familiares ou de amigos, de repente lá aparece uma guitarra ou 2 guitarras e um acordeão, e eu gosto de tocar. Felizmente o acordeão hoje é muito bem tratado, muito bem visto e reconhecido. Temos excelentes intérpretes do acordeão em Portugal, que têm transportado o nome de Portugal por aí fora. Estou-me a lembrar, aliás, e alguns dos nomes do fado, deste novo upgrade que o fado levou com a Marisa na primeira linha, mas depois uma série de outras colegas e colegas no masculino decidiram, e bem, aportar à sua banda o acordeão. O acordeão é um instrumento extraordinário. Como é que, e passando um bocadinho à frente, sim. Depois dos anos em que vocês foram entrando a sério na música, há uma altura em que vocês fazem uma boys band. Sim. Não sei se foi das primeiras, talvez. Olha, das primeiras boys band. Daquela época fomos. Sim, isso como é que surgiu essa... Porque nós participámos. Não havia em Portugal esse conceito, não é? Eu já tinha existido. Os Shakes, por exemplo, eu acho que foram uma boys band, quer dizer, os Beatles eram uma boys band. E em Portugal houve projetos que, de certa forma, na mesma época, também o fizeram. Portanto, achas que é injusto da minha parte dizer que fomos é injusto, porque naquela época, na nossa altura, eu acho que este projeto Sétimo Céu, que não era nosso, eu já vos explico o processo, como é que nós chegamos lá. Acho que foi a primeira. Na altura, o que é que aconteceu? Nós tínhamos concorrido a um concurso de talentos na RTP, que era a Casa de Artistas, onde só familiares poderiam concorrer. Um júri, Dale Chappell no júri, portanto, um ilustre painel de jurados, e ao vivo, tocado ao vivo. Nós não tínhamos que imitar ninguém, porque havia depois, na SIC havia a Chuva de Estrelas, com grande sucesso também, mas aí tu tinhas que incorporar, até mesmo fisicamente, caracterizavam, fantástico. Nós participámos naquele porque de facto não conseguimos imitar ninguém. Tínhamos um registro próprio, ainda por cima uma dupla, o que é que vamos fazer? Participámos, muito longe de saber que iríamos vencer o concurso, porque encarámos sempre a cada gala que nós íamos. Para nós era uma alegria, e era uma forma de promovermos aquilo que já fazíamos aos fins de semana, não é? Portanto, como um duo amador, e a coisa foi ganhando expressão, chegamos à final e vencemos. Mas quando nós fizemos as meias finais,
antes até do resultado das meias finais, nós já tínhamos assinado um contrato com os produtores do projeto Sétimo Céu e com a editora Polygram, que agora é a Universal Music, para um projeto a 4. Era uma boys band diferente, porque era uma banda que essencialmente assentava na qualidade vocal e daquilo que eram os arranjos vocais. Portanto, éramos uma espécie de teto vocal mais pop, ou vozes da rádio, mais pop. Aliás... Mas onde ganhava importância também a aparência física. Como é óbvio. Era uma espécie, por isso eu disse uma espécie. Depois tínhamos essa componente. Não tínhamos a componente típica e tradicional de uma boys band da altura, que era a questão das coreografias e da dança e não sei o quê e tal. Isso não tínhamos, porque nem todos... por exemplo, eu lembro que o Telmo mexia-se demais, porque vem do teatro revista, vem dos musicais. O Pedro Camilo tinha uma voz excelente, mas não tinha tanto jeito, ou não se sentia tão confortável. Os únicos mais homogéneos eram eu e o Sérgio. Do Sétimo Céu ficou algum êxito que te lembres? Havia uma canção que, curiosamente, era ao solo do Pedro. Todos nós tínhamos uma canção em que éramos solistas, não é? Mas que Foi Só um Olhar. A canção chama-se Foi Só um Olhar. E para te dar tudo o que tenho é pouco, é um coração batendo. Canção muito bonita. Depois, e a canção do Sétimo Céu, que tinham os metais gravados pelos metais do Prince, os Hornheads, New Power Generation, com quem tivemos o privilégio de gravar em estúdio, porque eles tinham vindo cá naquela época a um concerto, participar num concerto do Pedro Brunhosa, do Brunhosa e os Bandemónio, um concerto que eles deram, e eles estavam cá, a editora, como era a mesma, gravem aqui este disco. Eles ouviram as canções e gravaram o disco. Portanto, o tema Sétimo Céu até me parece ser mais justo a recuperar, até porque era um tema onde não havia protagonismo do A, do B ou do C. Portanto, era repartido pelos 4. Mas fomos, na altura, aparece entretanto os excessos, com o projeto de marketing completamente elaborado, com uma força de imagem extraordinária, teve um sucesso incrível. Eu acho que nós fomos um bocado afundados, não é? Em termos mediáticos. Pelo sucesso. Era uma coisa, as pessoas recordar-se-ão, que foi avassalador. Eles, de facto, são aquele primeiro do estereótipo boys band, acho que eles, de facto, encarnam esse estereótipo. E depois, aí que vocês decidem depois... Não, acontece que haviam ali algumas decisões a nível de produção, daquilo que era importante investir no projeto, com as quais nós não concordávamos, eu e o Sérgio, e apresentámos, nós assim não continuamos e decidimos, queremos ir embora. Do ponto de vista contratual, isso era execuível, isso foi analisado por quem de direito, era execuível, portanto ainda não haviam aqueles contratos com aquelas cláusulas leoninas que todos nós ouvimos falar. Portanto, conseguimos nos desvincular. Naturalmente, o mercado e a indústria da música na altura era muito também sensacionalista e ainda se vendiam discos à séria, portanto, vivia-se dos discos que se vendiam. Tu lembras-te de quantos discos venderam no Sétimo Céu? Os Sétimo Céu devem ter vendido, não chegou a platina, mas venderam seguramente 30 mil discos à vontade. E 30 mil discos é assinalável. Vocês ganharam um bom dinheiro nessa altura? Com os espetáculos. E com discos e com os espetáculos. Tínhamos a componente royalties e depois tínhamos a componente de espetáculos. Mas permitiu-te passar a viver mais confortável? Sim. Nós estávamos em fase de decisão nas nossas vidas. Eu já tinha concluído aquilo a que hoje em dia é equiparado a uma licenciatura, não é? O tal curso que eu tinha terminado. Passaste a viver da música? Passei a viver da música. O Sérgio é apanhado ali na tempestade, porque o Sérgio tem menos 4 anos que eu. E ele, na altura, teve que abdicar dos estudos, conseguiu concluir o 12º, mas teve que abdicar literalmente porque não havia tempo para tal. Haviam muitos espetáculos, havia mais mercado. O mercado hoje em dia é o mesmo, temos mais players, ok? Temos mais... Claro. O que é bom, o que é saudável. Nelson, temos de avançar porque o tempo está a passar rápido e eu quero chegar aos Anjos. Portanto, vocês acabam com o Sétimo Céu. Quem é que vos disse que vocês os dois davam uma boa dupla? Como é que isso aconteceu? Nós fomos sentindo isso ao longo do caminho, porque antes do Sétimo Céu nós já éramos uma dupla, não é? Portanto, nós
já tínhamos vencido um concurso da rádio, o Lugar aos Novos na Rádio Renascença, já tínhamos vencido o concurso Casa de Artistas na RTP. Portanto, pensaram mais vale... Não, porque havia coisas com as quais nós não concordávamos e que motivou a nossa saída, e depois decidimos voltar a regressar à fórmula da dupla, mas desta vez com o conhecimento daquilo que efetivamente queríamos. Nós sabíamos o que é que precisávamos ter para nos sentirmos realizados, mas longe de saber aquilo que iria ser músicas como o Ficarei, o Perdoa, o Quero Voltar, o Nesta Noite Branca, quer dizer, tipo, Quando Fores Grande. Há uma série de hits que são intemporais para nós e felizmente marcaram uma geração. Mas como é que surgiu a marca Anjo? A marca Anjo surge, o nome Anjo surge quando nós tivemos que nos retirar para um sítio, porque a pressão era imensa. Portanto, era tipo, o mercado, a indústria da música na altura era um pouco como a loucura agora das grandes transferências. Era assim que funcionava, não com os valores das grandes transferências futebolísticas, mas era assim que isto funcionava. O mercado dava para isso. Então nós fomos para a terra da nossa mãe, portanto estivemos em Rio de Moinhos, Alto Estrela, lá escondido, lá na aldeia, para estruturarmos o projeto, a recebermos contactos através dos nossos pais. Eles filtravam, olha, há isto, acho que vale a pena vocês pensarem. Produtoras a quererem pegar no projeto dos dois irmãos, e estávamos a pensar nomes para o projeto. A nossa avó, muito carinhosamente, não nos tratava só a nós, tratava a todos os netos e netas por anjos. E eu recordo perfeitamente, numa altura em que a avó Gilda, que infelizmente já não está fisicamente connosco, nos chamou, meus anjos, venham aqui, venham cá comer, venham comer, olha, tenho isto pronto, meus anjos, venham cá. E eu sei que estávamos no processo de selecionar nomes, e eu, sério, mete anjos. Ele fica a olhar para mim, ei, anjos, meu, pá, isto soma assim um bocado de foleiro, pá. Eu assim, foleiro porquê? Mete, é um nome curto, é um nome positivo. Pá, eu acho que isto, tu que és o homem da imagem, pá, acho que vais conseguir trabalhar isto bem. E a coisa ficou assim. E curiosamente, um grande comunicador da rádio em Portugal, António Sala, na altura, a produtora, depois que ficou com o nosso projeto, com quem fizemos parceria, apresentou o projeto na Renascença, e eu recordo que houve uma discussão, contaram-nos que houve uma discussão construtiva, estava toda a gente já a falar sobre o nome Anjos e ainda não tinham ouvido a música. Portanto, o Sala disse assim, já viram que vocês nem ouviram a canção e já estamos todos aqui a discutir o nome da banda. E isso foi um bom princípio. E foram bem recebidos, ou achas que houve no vosso percurso, vocês completam agora 25 anos, houve algum olhar menos compreensivo, menos simpático para a vossa música, para a vossa performance? Olha, eu acho, nós nunca o sentimos nos primeiros anos. Pensarem, são cantores populares, certo, apenas. Mas isso não é uma guerra só minha, portanto é uma guerra de quase todos os músicos em Portugal quando têm projetos que se tornam demasiado populares. O pop vem do popular, não é? Portanto, claro, convém sempre esclarecer isto, porque às vezes eu vejo pessoas em projetos alternativos a dizer que são bandas pop. Não, o pop é popular, uma coisa alternativa é de nicho, não é? Mas isso acontece, eu acho que é uma... Achas que há algum complexo com a música portuguesa mais popular? Cada vez há menos, vai-se perdendo. As novas gerações, felizmente, já conseguem ouvir de tudo sem qualquer tipo de complexos. Claro. Na nossa altura, tu sabes que cantar em português era uma dificuldade. Era efetivamente uma grande dificuldade. E fomos dos poucos naquele boom do género musical onde nós nos inserimos. Mas felizmente as coisas têm estado a construir, estão-se a reconstruir. Eu quero dizer reconstruir, porque acredito que no passado, lá longínquo, a música portuguesa fosse de facto fosse privilegiada e fosse bem tratada. Hoje em dia já estamos nesse caminho. Temos muita gente nova com um talento incrível, miúdas e miúdos a cantar lindamente, a comporem fantasticamente, vários géneros diferentes, e a malta tolera-se. As parcerias que se veem, os duetos que se fazem, nós inclusivamente com gerações que não são a nossa,
as canções que já construímos, com o Diogo Pissarra, com o Escalema, coisas completamente diferentes. E antigamente era muito difícil fazer essas pontes. Ainda assim, antigamente vocês chegaram ao nível de estrelato, ou seja, vocês eram conhecidos por tudo. Sim, e nós todos. somos uns felizardos, fomos uns privilegiados, mas não há bela sem senão. Portanto, ou seja, nem tudo foi um mar de rosas. Eu lembro que existiu alguma relutância por parte de algumas rádios consideradas nacionais, portanto, a nível de escala nacional, até passarem as nossas canções. Felizmente isso depois tem-se vindo a alterar. Mas porquê? Com que argumento? Eu acho que era aquela história da prateleira, em que te colocam ali. Como é que eu consigo explicar isto por palavras? Eu acho que quem nos esteja a ver e a ouvir percebe, e se for dessa geração, estes desta geração não percebem o que é que nós estamos aqui a falar, mas anteriores à nossa geração e da nossa geração sabem perfeitamente. E no entanto, não quer dizer que as pessoas não quer dizer que esses decisores de playlists, por exemplo, ou organizadores desta ou daquela gala, não gostassem de nós ou não simpatizassem connosco. Antes, pelo contrário, nós sentimos que éramos bem recebidos. Agora, se calhar tocar na playlist desta rádio tomates, até demasiado. Mas havia Nós chegámos a encontrar essas barreiras. Sim, mas havia uma diferença entre, Ainda há. entre por exemplo, GNR, Chutes e Pontapés, Sim. Rui Veloso, ou tocar Os Anjos, Delfins. Havia nessa altura? Havia, aliás, falando das Os principais primeiros rádios, eram mais bem aceitos do que os segundos? bem aceitos no sentido de playlist, ok? Do ponto de vista popular, do ponto de vista da televisão, e da televisão, nós também E a televisão contava muito. Fantástico, pá. Aliás, eu acho que nos valeu foi de facto esta caixinha mágica que nos transportou para as casas das pessoas, onde efetivamente conseguimos transmitir verdadeiramente aquilo que éramos. Nós chegámos a fazer com a SIC uma coisa extraordinária, que andaram connosco na estrada durante não sei quantas semanas, e foi fabuloso. A Roda dos Milhões, o Big Show SIC, que tem um papel importantíssimo, porque o que nós temos que pensar, efetivamente, voltando até a recuar um tema que nós abordámos, Portugal não é só Porto e Lisboa. Portanto, nós temos que olhar para aquilo que é verdadeiramente o nosso latino. O latino, o que de bom o latino tem. Portanto, no fundo houve aqui um alargamento de mostrar que há outra cultura. Claro. E que a cultura não é só a cultura de Porto e Lisboa, como tu dizias. Claro. Mas, Ou das elites. Ou das elites. Não é? Eu acho que nós depois também, falando de elites, e um estudo que foi feito por uma reputada empresa nacional sobre o estudo de marca, nós percebemos em determinada altura, e isto é extraordinário, em que conseguíamos fazer a classe A até à última classe. Isto é extraordinário, e nós sentimos isso nos nossos concertos. Ainda hoje sentimos isso nas festas que fazemos, nos eventos dos corporativos e até nos privados que fazemos. E nos casamentos, nas vossas músicas. Claro. O Sérgio, com o casamento dele, estava longe de saber que os votos de casamento dele para a minha cunhada, para a Andreia, se ia se tornar num hino, como se tornou o Eterno, não é? Que agora a banda sonora da novela da Promessa. É extraordinário perceber que tocamos a vida das pessoas com canções. A tua vida, a partir do momento em que os Anjos se formaram, quer dizer, entrou num nível de conforto muito que te garante uma grande tranquilidade, ou não? Sim, mas há sempre aquela ansiedade. Ou seja, vocês ficaram ricos com os Anjos? Eu acho que, comparando com a esmagadora maioria das pessoas em Portugal, eu acho que sou um privilegiado. E não estou a falar que sou a pessoa dos milhões. Mas eu faço a pergunta não tanto por saber se és rico ou não, porque isso não me interessa. É perceber se a música em Portugal dá para viver, não é? Se dá para viver, se dá o retorno, não só para viver, se dá para viver com o esforço que a música acarreta, não é? Bernardo, dá, vamos ver. Cada vez é mais difícil, porque há cada vez mais players ou intervenientes no mercado, mais bandas com muita qualidade. O mercado é o mesmo, portanto tem que se dividir e subdividir, mas se tivermos
cuidado, se formos bem aconselhados, que isto é muito importante, este é o outro lado e daria tema para outra conversa. Eu acho que existe uma falta de acompanhamento pedagógico junto das pessoas que têm sucesso, porque ninguém lhes explica que no final, atenção, não gastes o dinheiro todo, porque para o ano vais ter que pagar metade disso às finanças, por exemplo. Acautela-te, tenta perceber, tenta poupar algum até para investir na tua própria carreira mais à frente. Isso nunca ninguém te explica. Por muito que nós tentemos procurar, isto não está escrito em lado nenhum. Nós tivemos a sorte de ter uma família estruturada, de termos vindo de origens humildes e percebemos o quanto custa ganhar a vida. Portanto, e foi com base nessa experiência que nós fomos construindo aquilo que temos hoje. Eu acho é que dá para viver da música desde que tenhas algum sucesso, como é óbvio, não é? Desde que tenhas sucesso, porque senão vives da música ao fim de semana, não é? Só vives da música e isso aí depois torna-se impossível. Pois, mas a música hoje em dia já não é só passar na rádio, não é? Não, temos as plataformas digitais, não é? O streaming é muito importante. E os concertos de fim de semana? Os concertos, isso aí, claro, isso é a principal fonte de receita. Não é? Portanto, continuas a ter os verões muito animados, de calor e de ocupação. E de quilómetro, não é? É espetacular. Ainda agora, recentemente, estivemos na Madeira, já vamos para o Alentejo na semana seguinte, depois vamos para o Algarve, depois vamos para o Minho, depois vamos para Trás-os-Montes. Isto é, para nós isso também é riqueza, do ponto de vista em que nós vivemos. Eu sou uma pessoa de pessoas, e este ofício permite-me poder conhecer pessoas atrás de pessoas, e no meio de tanta gente, há gente muito interessante, com quem depois ficamos a partilhar uma amizade. É extraordinário. E nessas voltas por Portugal, o que é que tu tens notado de transformação no país e nas próprias pessoas? Olha, pronto, eu li um livro, para te dar essa resposta, eu li um livro muito interessante que é o Factfulness. Escrito por um nórdico, já faleceu. Eu conheço o Factfulness, sim. É interessante o livro, é muito interessante, porque nos demonstra que efetivamente se calhar não estamos tão mal assim quanto aquilo que apregoamos. Nós habituamos a um determinado conforto e queremos sempre mais e mais e mais e mais. Eu acho que o país, aquilo que eu tenho visto do país, o país está melhor em termos estruturais. Do ponto de vista das estruturas, quer dizer, hoje, eu lembro quando íamos fazer concertos a Trás-os-Montes, víamos nos gregos para lá chegar, e eu lembro do que é que os chutes, a malta dos chutes e pontapés, e até mesmo do Rui, não é? do Rui Veloso, e do Represas, porque é que eles nos diziam como era antigamente, que era pior. Claro. As autoestradas, as scouts, que não vi nada disto, não é? A própria hotelaria, a própria restauração, as próprias construções, os próprios palcos, as estruturas que nós apanhamos, que hoje em dia qualquer terra cria um festival e cria um certame. O certame, por exemplo, é riquíssimo. Portanto, a indústria da cultura em Portugal, que valeu, da última vez que pesquisei, vou-me reportar a 2019, como passámos com o Covid, obrigou-me a estudar, obrigou-me a perceber o que é que efetivamente a cultura representava no nosso país. 5% do PIB, quer dizer, nós estamos aqui a falar de uma área que é, ok, o que é que tu fazes na vida? Sou música. Não, efetivamente, o que é que tu fazes na vida? Não, sou músico. Dá para viver da música. A música é de facto uma indústria, a cultura é uma indústria muito forte no nosso país. Do ponto de vista cultural, nós somos um país de festas e de eventos. Eu não vejo nada mal nisso, até porque existem estudos que nos comprovam que por cada euro investido, euro de dinheiro público investido na cultura, aquilo tem um retorno de 2 euros e tal, ou 3 euros. Há estudos que comprovam isto que estou aqui a dizer. E, portanto, eu acho que, nesse sentido, encontro um Portugal melhor. Do ponto de vista das pessoas, acho que em termos psicológicos as pessoas não estão tão bem quanto aquilo que seria desejável, mas eu acho que é fruto daquilo que é a evolução. Eu acredito que já tivéssemos vivido isto noutras eras. Isto é a história a reescrever-se. O que eu peço é, aqueles que me estão a ver e a ouvir, é que aprendam com a história para não cometermos os mesmos erros. Vamos mitigar, é uma palavra tão em voga hoje, vamos mitigar esses erros. Sem dúvida.
Vamos então passar à segunda parte do podcast. Tu, de certa forma, já foste falando daquilo que te desiludia, daquilo que te inspirava, mas eu pedia-te, em poucas palavras, que me falasses da tua desilusão. A minha desilusão é a ignorância. A ignorância é uma desilusão. Com o acesso ao conhecimento que nós temos hoje em dia, e está acesso... toda a gente tem acesso ao conhecimento. Uns um bocadinho mais, outros um bocadinho menos, mas têm acesso. Custa-me haver ainda tanta gente de ignorância. E que depois se traduz numa série de coisas que vamos assistindo hoje em dia na nossa sociedade e que me choca profundamente. Mas ainda existe um grande nível de ignorância que é, quanto a mim, um dos principais flagelos da nossa humanidade. Porque não por só Portugal também. Hoje em dia vivemos uma aldeia global, claro, um pouco por todo o lado ainda, quer dizer, certo tipo e determinados discursos que se praticam por gente que tem que pensar muito bem naquilo que vai dizer. Acho que é inconcebível que exista gente que ainda ouve e acredita naquilo. Portanto, isto só revela um grande nível de ignorância. Vamos à tua inspiração, Nelson. A minha inspiração são os meus pais. E depois tudo aquilo que nós construímos a partir dali, até mesmo chegando àquilo que hoje em dia nós temos, que é uma base familiar. Não quero que isto soa clichê, nós sempre falámos nisto, mas é sentido, é verdadeiro. O pai Manuel e a mãe Graciete foram de facto duas pessoas, e são ainda hoje em dia pilares no clã Rosado, por assim dizer, que se estende até aos netos. E nós todos moramos ao pé uns dos outros e precisamos todos sempre muito uns dos outros. Curiosamente, os meus sogros são impecáveis, são extraordinários, também moram perto de nós, já regressaram, eram imigrantes nos Estados Unidos, já regressaram de vez a Portugal, estão ali perto de nós. Portanto, nós temos esta felicidade de termos uma grande congregação familiar, fortíssima. É uma egrégora fantástica cada vez que nos juntamos. Vamos então à música que nos trouxeste, e pedir-te que me explicasses que música é esta. Nessun Dorma é um tema clássico que me faz transportar para um universo onde eu sinto que de alguma forma já lá estive. Não te sei explicar nem como nem porquê, mas eu sinto que já estive. E vou partilhar contigo e com as pessoas que seguem o podcast. Eu tenho um pequeno cantinho no Alto Alentejo, no meio do nada. Eu gosto de beber um gin tónico feito pelo meu irmão. O Sérgio é master distiller de um gin que nós bebemos ao pôr do sol e a ouvir este tema. Porquê? Porque me faz arrepiar como estou neste momento, porque me transporta para um universo mais iluminado, porque eu acredito que entre a noite e o dia é preferível pensarmos que há um dia amanhã. Eu gosto da luz e então isto faz-me transportar nesse caminho, para que é extraordinário. E emociono-me a ouvir esta canção. Muito obrigado, Nelson, por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia do Gustavo Carvalho e do João Ribeiro, a produção editorial de Mariana Oca Ferreira, a fotografia de Matilde Fietchi, a edição vídeo de Ana Isabel Pinto e a coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, muito obrigado, não perca o próximo episódio. O Kia EV6 já carregou. Aproveite os 528 km de autonomia num test drive e
Conheça em detalhe o design inovador feito com materiais amigos do ambiente como o plástico reciclado e o couro vegan. Dirija-se a um concessionário Kia e descubra o Kia EV6. Kia. Movement that inspires.